Uma parte importante da comunicação é como o receptor vai receber os dados de acordo com o que o transmissor enviou. Para fazer isso, deve-se haver então um acordo entre o que é o sinal e o tempo de duração desse sinal entre o transmissor e o receptor. Aqui temos que levar em consideração que tanto o transmissor quanto o receptor são máquinas e eles estão espaçados um do outro. Além disso, cada um vai ter um clock de operação. Para quem está acostumado com computadores, cada microprocessador tem uma frequência de operação. Para quem está acostumado com placas de desenvolvimento, como Raspberry e Orange Pi, podem verificar que nelas tem um cristal que irá dizer a frequência de operação do equipamento. Mesmo que coloquemos os dois Arduinos na mesma tomada e ligarmos simultaneamente eles, ainda assim haveria um descompasso entre um equipamento e o outro, porque, apesar de termos um cristal de 16 MHz, esse cristal ele tem um erro. Esse erro fará com que cada máquina opere uma frequência ligeiramente diferente, mas em torno de 16 MHz. Ainda assim, haveria um dessincronismo entre os dois equipamentos. Na comunicação síncrona, a gente tende a corrigir esse desincronismo que as máquinas têm ao informar o exato momento em que a máquina receptora deve analisar o sinal de transmissão dos dados. Por isso, normalmente temos dois canais, um em que vai ser enviado os dados e o outro um canal em que vai informar a sinalização de quando você deve olhar o dado. Normalmente, esse segundo canal recebe o nome de clock. O clock na comunicação síncrona fará então com que o transmissor indique ao receptor o momento exato que ele tem que olhar a linha de dados. E então ele sempre pegará o mesmo bit que o transmissor está enviando, pois o clock irá indicar o exato momento. Dessa forma, mesmo que os equipamentos estejam fora de sincronismo, tenham sido ligados em momentos diferentes, utilizem clocks de operações diferentes, você ainda conseguirá uma comunicação eficiente, já que o transmissor sempre irá identificar para o receptor o momento que ele deve olhar a linha de dados. Dessa forma, podemos dizer então que o clock é o maestro da comunicação. De acordo com a figura, vejam que quando o clock sai de nível lógico baixo para nível lógico alto, ou seja, ele apresenta uma borda de subida, o receptor tem que capturar então o dado na linha de dados. Aqui podemos dizer então que quando o clock está em nível lógico alto durante muito tempo, a comunicação está no modo de espera. Quando o clock vai para nível lógico baixo, o receptor identifica que ele vai ter que receber alguma coisa. Quando o clock vai para nível lógico alto, então ele captura o que está na linha de dados. A vantagem da comunicação síncrona é permitir então o sincronismo entre o transmissor e o receptor e também que permite uma alta taxa de transmissão de dados, já que o receptor sempre saberá o momento em que ele deve olhar a linha de dados para pegar o sinal que está chegando. Como desvantagem da comunicação síncrona, podemos dizer então que é necessário dois canais de comunicação, um para os dados e o outro para o clock. Além do mais, como vimos em tópicos anteriores, os sinais quando viajam a um determinado meio, eles sofrem interferência desse meio. Então, o clock, como ele é um sinal muito mais rápido do que o dado, ele vai sofrer interferência maior do que o sinal de dados, o que limita o alcance da comunicação síncrona, sendo utilizado normalmente a curtas distâncias, não a distâncias muito longas, curtas distâncias em torno de um pé e meio de comprimento. Citando alguns protocolos famosos para comunicação síncrona, nós temos então o SPI e o I2C e a USART. Esses protocolos são muito utilizados em comunicação entre os microprocessadores e os periféricos que estão na placa.